Bom dia, oitavo ano C. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Kátia Zanardo, a professora de vocês de língua portuguesa. Bom retorno a todos. Vamos dar continuidade às nossas atividades. Nós vamos trabalhar no mesmo formato que das aulas anteriores, pelo WhatsApp, pelo YouTube com as videoaulas. Vocês vão tirando foto das atividades realizadas na apostila, no caderno, onde nós vamos estar orientando vocês. Bom, nós vamos, nesta aula de hoje, 12 de julho, vocês vão trabalhar com o caderno. Por que com o caderno? Porque para nós iniciarmos a matéria que se encontra na apostila 2, a matéria nova, é interessante nós retomarmos uma matéria que vocês já viram, né, há um tempo, e é interessante nós revermos para que a gente tenha certeza que nós vamos continuar e dar uma boa continuidade a esse conteúdo, tá certo? Essa matéria que vocês vão fazer no caderno é sujeito e predicado. Vocês já ouviram falar, tá? Então, abram o caderno, se vocês quiserem anotar o que eu estou explicando, o que eu estou passando, vão dando pausa e vão anotando. O que é o sujeito na língua portuguesa? O que é o predicado? Bom, vamos lá. Só para vocês terem uma noção. Eu tenho aqui um enunciado que está dizendo assim, ó, o avião pousou neste momento. Eu tenho que encontrar neste enunciado essas duas palavrinhas novas que eu apresentei para vocês agora há pouco, sujeito e predicado. Como que eu vou encontrar essas palavrinhas, ou melhor, como que eu vou encontrar isso nesse enunciado? Eu vou ensinar um jeito muito tranquilo de nós encontrarmos. Primeiro passo, eu tenho que encontrar o verbo. Bom, vamos ver aqui onde está o verbo. O avião pousou neste momento. Qual é a palavrinha que indica uma ação, que indica um estado de algo ou de alguém? Pousou, muito bem. Então, pousou aqui é o Vzinho que eu já ensinei vocês de verbo. Quando eu encontro verbo, para eu achar o sujeito e achar o predicado, que é o que nós vamos aprender nesse momento, eu tenho que fazer uma perguntinha para o verbo. Tem que fazer uma pergunta para ele assim, ó. Eu ponho em cima do verbo uma perguntinha, vamos fazer uma letrinha aqui só para vocês. Olha só. Eu pergunto para o verbo quem? Eu falo para ele, quem pousou? Eu pergunto assim, ó, quem pousou? Aí, imediatamente, eu tenho a resposta. Quem pousou? Ah, o avião pousou! A resposta do quem é o sujeito. Deixa eu pegar Pegar aqui, fica mais fácil. Vamos pegar aqui. É o sujeito. Então, aqui a resposta do avião, do quem pousou é o sujeito. Tô pegando o jeito. Peraí que o predicado, já vou contar que o predicado é o mais fácil, gente. Olha aqui. Jerônimo e Ana Clotilde continuam desconfiados. Vamos achar o verbo aqui. Qual é o verbo que indica a ação ou indica o estado de alguém? Continuam, isso, eu coloco o Vzinho e continuam. Esse é o verbo. Aí o que eu faço? Eu pergunto, o que eu pergunto para o verbo? Quem? Né? Vamos fazer um quem rapidinho aqui. Quem? Quem continua desconfiado? O Jerônimo só? A Ana Clotilde também. Então, quer dizer que a minha resposta do quem? Jerônimo e Ana Clotilde são o quê? Sujeito. Que legal, que fácil. Vamos agora. Eu vou para outra página, que se fizermos a lição, já mostro para vocês que nós temos que pensar um pouquinho nesse. Vamos para outra aqui. Opa. Aqui. Também vou pular esse roubaram o banco. Vou aqui, ó. Riboaldo
e beterônimo, olha aqui, né? Nominhos legais para a gente colocar no cachorrinho ou no nosso filhinho, né? Nominhos bonitos aí. Riboaldo e beterônimo roubaram o banco ontem. O que eu tenho que fazer o primeiro passo? Ih, parece que ninguém respondeu aí. Ah, roubar, achar o verbo? Isso! Então eu vou lá, eu pego meu lápis colorido, coloco o Vzinho, que o verbo é roubar, que é a ação que foi feita, né? O verbo, roubaram. Aí o que eu faço se eu encontrei o verbo? Pergunto. Quem? Quem roubaram? Quem que fez essa ação tão feia? Ah, foram esses caras aqui com esse nome diferente? Tá. Então foi, né, o Riboaldo e o Beterônimo que fizeram a ação. Então quer dizer que isso daqui é um sujeito. Muito bem. É isso aí. Agora, eu quero só saber de vocês. Vamos ver agora aqui. Vou voltar. Fizemos a lição de língua portuguesa. Qual é o verbo para eu perguntar quem para achar o sujeito? Qual é a palavrinha que indica uma ação ou um estado? Ah, o fizemos, que é a ação de fazer a lição, não é? Ah, muito bem. Então, é o que eu vou fazer aqui? Vou pegar, vou pôr um Vzinho de verbo. Aí, eu não posso esquecer do detalhe de perguntar, né? Quem? Quem fizemos? Quem que foi que fez a lição? Não sei, lógico que eu sei. O verbo tá me dando uma dica. Oh, não saiu o pinguinho aqui. Quem que tá fazendo aqui? Quem seria o sujeito? Vamos pôr aqui, sujeito. Quem seria? Vou pôr uma interrogação. Quem fizemos? Você fala assim, gente, fizemos a lição. Quem que eu tô falando que fez a lição? Isso, nós. Só que esse nós, ele tá escondidinho. Então, o sujeito, nós vamos colocar entre parênteses, porque... Tira a interrogação. Porque ele tá escondidinho. Então, é como se fosse, ó, nós fizemos a lição. Então, o sujeito tá aqui, ó, escondidinho. Ah, professora, que legal. Isso, porque nós fizemos a lição. Se eu tivesse colocado assim, ó, fiz a lição de língua portuguesa, aí seria eu que estaria escondidinho. Agora, deixa eu falar para vocês agora. Então, o sujeito eu não vou circular? Não, porque ele está escondidinho. Agora eu vou contar o segredo do predicado. Eu fiz todo esse espaço, né? Esses passos. Separei o verbo, perguntei quem, achei o sujeito. Ah, e o sujeito sempre vai estar no comecinho, professora? Nem sempre. Pode ser que ele esteja no meio. Por isso que eu tenho que perguntar para o verbo quem e achar quem fez essa ação. Quem que está sentindo alguma coisa aí, né? Mas falando do predicado. Olha que dica show. Prestem muita atenção e guardem essa dica. Vou até pegar uma canetinha aqui mais grossinha. Olha só. Eu separei o sujeito. Tirando o sujeito, vamos esquecer o sujeito aqui. O que sobra... Nossa, a canetinha não é muito boa. Vamos pegar a que estava mesmo. O que sobra aqui, ó, tudo isso aqui que sobrou é o predicado. Olha só. Aqui, tirei Jerônimo e Ana Clotilde. O que sobrou? Continuam desconfiados. O verbo entra junto? Entra sim, porque o que eu tiro o sujeito sobra o predicado. Ah, professora, mas aqui, onde está o sujeito? Ele não está escondidinho? Se ele está escondidinho aqui, o que sobrou? Sobrou tudo, porque o sujeito está escondido. Então, o que sobra aqui é o predicado. Olha só na outra página, nesse que a gente fez aqui embaixo. Tirei o riboaldo e o beterônimo, o que sobrou foi o predicado. Que legal! Então, quer dizer que o predicado é o que sobra, não é? Quando eu faço a separaçãozinha do sujeito. Exatamente. Então, o que eu não posso fazer? Errar o sujeito. Porque se eu errar o sujeito, na hora que eu vou separar o predicado, eu acabo errando, né? Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Aqui, só para a gente
fazer um pouco juntinhos. Eu vou tirar esse aqui de roubar o banco. Tá muito roubo, né? Vamos tirar por outro exemplo, só para vocês verem, ó. Como o sujeito pode estar em outro lugar do texto. Vou dar um exemplo, ó. Nesta manhã, os passarinhos visitaram meu jardim. Olha que frase, né? Que enunciado bonito aqui. O primeiro passo para eu achar o sujeito é encontrar o verbo. Qual é o verbo aqui? Nesta manhã, os passarinhos visitaram o meu jardim. Visitaram, muito bem, ele é o verbo. Aí o que eu faço? Eu vou lá e pergunto para o verbo: quem fez essa ação tão linda de visitar? Quem fez? Foi os passarinhos, não foram os passarinhos? Sim. Aí o que acontece? Nesta manhã visitou meu jardim? Não, quem visitou foram os passarinhos. Então, o sujeito aqui é passarinhos. Veja que ele está no meio, ó. Sujeito. Deixa eu pôr de outra corzinha aqui. Aí o que sobra? Lembra que eu falei para vocês que sobra predicado? No predicado pode partir assim no meio, repartir no meio? Pode, ó. Isso aqui é predicado. Isso aqui também é predicado. Então vejam que se nós soubermos separar, né, predicado, o sujeito, nós sabemos qual é o predicado, não é? Ai, professora, não é difícil. Falei para vocês, não é difícil mesmo. Então, nós temos que, a primeira coisa, é encontrar o verbo, não é? Vamos voltar aqui nessa página aqui, ó. Pousou é o verbo. Aí, o que eu fiz para o verbo? Perguntei. Quem? Professora, tem que ficar riscando assim o enunciado? Joia, risca, sabe por quê? Para a gente saber onde está o verbo e perguntar para ele quem que é que fez essa ação de pousar, quem que é que está desconfiado, que continua desconfiado, quem é que fez a lição. Nesse outro caso, quem é que visitou o meu jardim, quem que roubou o banco. E aí o sujeito eu encontro nessa resposta. Pode ser que ele esteja escondidinho, esteja oculto ali, né? Que quer dizer escondido, como neste caso. Neste caso aqui, eu coloquei o nós entre parênteses, para eu lembrar que ele está escondidinho, mas que o predicado é o que sobrou. Parece difícil? Os nomes parecem um pouquinho difícil, né? Sujeito e predicado. As nomenclaturas parecem difíceis, mas não são. Vamos então para o caderno. Ou melhor, para a atividade, porque eu acredito que vocês tenham anotado a explicação, tá? Quem não anotou, como eu falei, o bom do vídeo é que vocês podem voltar, pausar, copiar e assim por diante. Coloquem a data de hoje no caderno, 12 de julho, para que vocês possam situar, né? Quando que eu fiz essa atividade de língua portuguesa, como que eu fiz, tá? Então, são 3 exercícios no total. Vocês irão copiar e vão responder essas 3 atividades, 3 exercícios. É interessante que vocês façam a lápis as respostas, pulem em torno de 2 linhas em cada letrinha para ter o espaço de nós colocarmos o traço, como eu expliquei para vocês, coloridinho, separando o sujeito do predicado, escrevam o quem para o verbo, para que vocês tenham essa segurança na hora de resolver, tá? Bom, aqui na atividade, né, sobre sujeito e predicado, na atividade 1, vocês vão grifar só o sujeito. Mas, professora, eu preciso colocar o Vzinho no verbo, eu preciso perguntar quem. Precisa? Precisa. É interessante porque o verbo ele vai nos acompanhar até o 9º ano, até o 3º colegial, igual a tabuada na matemática. Nos acompanha sempre. Então, na letrinha A aqui, ó, Gustavo comprou um carro novo. Para eu achar o sujeito, eu tenho que perguntar para o verbo. Eu tenho que achar o verbo. Só não grifem o verbo, coloquem um Vzinho no verbo, né, de verbo, V de verbo, porque o grifar é o sujeito, tá? Então, vocês vão grifar dessas 4
aqui desses 4 enunciados o sujeito. É só grifar, não classifica, não faz nada, tá? Então, vocês pausam o vídeo, vocês copiam as questões, porque na aula que vem eu vou corrigir. Eu preciso que vocês mandem a foto para mim, ok? No exercício... Opa, aconteceu aqui. No exercício 2, vocês, além de identificar, de grifar o sujeito, vocês também vão identificar o predicado. Então, é interessante que vocês façam chaves, né? Façam traços embaixo que delimitem, não grifar inteiro. Grifa onde está o sujeito, escreve sujeito. Grifa onde está o predicado, escreve predicado. Tá? E mandem a foto para mim, tá? Para que eu possa dar o ponto para vocês. Por quê? Muitos alunos nessa sala sentiram na nota porque não fizeram a atividade que eu pedi, tá? E aqueles que viram que a nota ficou boa e alta, porque a atividade foi feita que vocês fizeram na apostila, no caso, tá bom? Então, aqui vocês vão dividir o sujeito e o predicado, vão identificar. Na número 3, vocês perceberam que eu disse que há um sujeito oculto, um sujeito escondido. Todas elas têm um sujeito que está escondido. Eu preciso ver no verbo qual é esse sujeito que está escondido. Tá certo? Então, eu tenho que ver o verbo. Sempre lembre, não sei se vocês aprenderam nesse formatinho, mas eu posso dizer para vocês com certeza que você achou o verbo, perguntou para ele quem, imediatamente você encontra o sujeito. Achou o sujeito, separou ele, o que sobrou é o predicado, seja no começo, no fim, no meio da nossa oração, tá? Então, são esses 3 exercícios. Então, vocês pausem o vídeo, copiam e façam a 3, a 2 e a questão número 1, a atividade número 1. Dúvidas, vocês podem me chamar, tá? Na apostila, nós não temos atividade esta semana.